Fala pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo para o nosso canal Fala aí Diego, para a gente falar um pouquinho do pré-jogo de Arsenal e Brentford, ou melhor, Brentford e Arsenal, jogo válido pela 26ª rodada da Premier League, jogo que acontece na casa do Brentford e um jogo difícil, um jogo importante para o Arsenal, já sabendo que o Manchester City venceu na rodada e diminuiu a vantagem do Arsenal para apenas 3 pontos. Antes de mais nada, peço para você se inscrever no canal, deixar o teu like aí, compartilhar esse vídeo com os amantes do futebol inglês e, por que não, principalmente os amantes do Arsenal, o canal nosso aqui que fala de futebol de um modo geral, mas principalmente do Arsenal, o time do meu coração, tá certo? Se inscreve aí no canal então, ativa as notificações e deixa o teu comentário aí nesse pré-jogo. Se você puder hypar também, obviamente, por gentileza, faça este favor. Bom, sem mais delongas, um vídeo curto aqui para a gente falar um pouquinho das expectativas para esse jogo entre Arsenal e Brentford. Brentford e Arsenal, 26ª rodada do Campeonato Inglês. O time do Arsenal que vai voltar a campo mais uma vez com alguns desfalques. É verdade que havia uma grande expectativa pelo retorno de Bukayo Saka e também do capitão Martin Odegaard, mas tudo indica que ambos não estarão. Embora o técnico Mikel Arteta tenha dado uma entrevista coletiva agora de tarde, dizendo que provavelmente contaria com a presença do Odegaard e também do Saka, as últimas notícias agora da noite dão conta aí de que provavelmente não, eles não devem estar à disposição do treinador para este duelo. Muito preocupa também a questão do Odegaard, que provavelmente deve desfalcar a equipe por um pouco mais de tempo. Esses dois aí a gente já sabia que estavam em cuidados médicos, né, sob os cuidados do departamento médico, mas a grande surpresa do dia hoje foi a notícia de que Kai Havertz também não estará disponível para esse jogo devido a uma lesão muscular. É verdade que numa recuperação tão longa como foi a do Odegaard, aliás, do Havertz na sua última recuperação, é muito comum que os jogadores passem por alguns problemas musculares, né? A rotina de jogos e o Kai Havertz veio tendo algumas oportunidades, inclusive como titular, sob comando do técnico Arteta, mas acabou sentindo aí essa lesão muscular, está fora do jogo de amanhã diante do Brentford e muito provavelmente também estará fora do jogo do clássico contra o Tottenham no outro final de semana ainda, lá no dia 22. Os outros desfalques, né, já é do nosso conhecimento. Max Dalman, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo, mas a boa notícia é de que ele deve voltar aos treinos na próxima semana, segundo o próprio técnico Mikel Arteta, e o Merino, que passou por cirurgia, a cirurgia foi bem sucedida, os médicos avaliam que correu tudo bem, então grande expectativa aí para que o Merino se recupere o mais breve possível, para que possa ajudar o Arsenal aí, quem sabe ainda na reta final da temporada e continuar sonhando também com uma convocação para a seleção espanhola para a disputa da Copa do Mundo que está logo aí, né? Então essas são as notícias do DM do Arsenal, né? Do departamento médico do Arsenal, que mais uma vez preocupa, né? A gente lembrava, inclusive, de que no ano passado o Arsenal sofreu muito com lesões, principalmente no setor de defesa, no setor de zaga, quando o Arsenal perdeu ali o Gabriel Magalhães, enfim, precisou de muito improviso e isso fez muita falta, até porque a defesa do Arsenal sempre foi um pilar, né? Desde de 2 ou 3 temporadas atrás, o Arsenal já vem trabalhando muito forte com relação à defesa e sempre é um alicerce nosso, né? É algo que a gente precisa manter para conseguir lutar e brigar pelos títulos, brigar lá em cima nas competições em disputa. Ainda bem que esse ano não é o caso, mas tivemos alguns problemas com laterais, o Arteta precisando improvisar, inclusive com os reforços para a defesa que chegaram, como é o caso do Mosquera e principalmente do Hincapié, que atuou em vários jogos pelo lado esquerdo ali, substituindo o Calafiori, que também sofreu com lesões, o Lewis Skelly, que ainda não se firmou como titular e é jovem, não dá pra gente cobrar, é um jogador em desenvolvimento ainda, não sei até se passa pela cabeça da diretoria do Arsenal um empréstimo do Lewis Skelly,
Fato é que ele é um jogador muito bom. Eu acho que ele pode sim ser aproveitado no time titular do Arsenal, mas tendo mais minutos, principalmente nos jogos de Copa, isso pode dar a ele uma boa bagagem aí para brigar pela posição no decorrer da temporada, não só dessa, né, que está aí indo para a reta final, mas principalmente da próxima temporada, quando ele será um jogador ainda mais experiente. Eu dizia também nos nossos grupos aí de WhatsApp do Arsenal, de que o Arsenal precisava ter olhado com mais carinho para a janela de transferências agora do meio da temporada. É verdade que é uma janela de transferências que a gente não vê grandes movimentos, mas o Arsenal hoje tem no seu departamento médico quase todos os seus atacantes. O Leandro Trossard, eu não falei no início, mas é dúvida também, porque saiu do jogo contra o Sunderland com suspeita de lesão muscular também. Então, a gente precisa ficar de olho nessas reposições, porque o Arsenal não está tendo, né? O Saka, Trossard, Odegaard, enfim, o Kai Havertz agora. O Arsenal precisa de reforços. Muito se fala do Julian Álvares, a verdade é que a janela já fechou. Se o Arsenal fizer algum movimento pelo Julian Álvares, isso será feito apenas na próxima janela de transferências e pelas conversas tudo indica que deve haver aí alguma investida dos Gunners para cima do jogador argentino campeão do mundo, hoje atuando no Atlético de Madrid. Mas o Arsenal poderia ter pensado pelo menos em algum nome ali pontual, algum reforço pontual para o ataque, para compor o elenco. O Arsenal realmente passa por essa dificuldade agora e o Arteta vai ter que tirar mais um coelhinho da cartola para essa sequência de jogos aí que o Arsenal terá pela frente. Bom, pensando no jogo de amanhã, o Arsenal encara um adversário muito complicado. O Brentford vem fazendo uma campanha interessante, principalmente por ter aí o vice-artilheiro da competição em seu comando de ataque. O brasileiro Igor Thiago vem fazendo uma grande temporada, atrás somente de Erling Haaland na artilharia do campeonato inglês. Então é um jogador para a gente ficar de olhos bem abertos, principalmente pelo fato da equipe jogar em seus domínios, né? Jogando em casa. O Brentford é um time muito forte, então o Arsenal vai precisar dobrar a aposta aí para vencer esse jogo. Agora, trazendo um pouco mais para o lado opinativo, né? Eu sempre digo que o Arsenal precisa ser decisivo em jogos como esse. Jogos que o Arsenal perdeu pontos, como o jogo contra o Sunderland no primeiro turno. Em outras temporadas, jogos que deixamos pontos pelo caminho, como foi contra o Fulham, como foi contra o Aston Villa. São jogos que isso não pode acontecer quando a gente briga por título, quando a gente quer de fato esse título da Premier League que não vem há tanto tempo. A gente precisa superar esses obstáculos, precisa vencer esses desafios para que o Arsenal continue sonhando com o título da Premier League. E amanhã é mais um desafio de fogo, até porque o City venceu, fez a sua parte, jogando em casa diante do Fulham, e aperta, né? Já aparece no retrovisor do Arsenal e o time do Arsenal tem tudo para se manter firme, vencendo esse jogo diante do Brentford e mantendo a distância de 6 pontos para o rival. Ainda haverá o confronto direto, né? O jogo que será no Etihad Stadium, então o Arsenal só depende dele mesmo. Essa aqui é a verdade e agora tem ainda mais esse desafio das lesões para superar o time do Arsenal. Eu acredito numa temporada de muita resiliência. Já foi assim nos anos anteriores, por conta dos resultados, né? O Arsenal 3 vezes vice-campeão da Premier League. Esse ano realmente o time entrou com uma postura diferente. Já é notável a diferença, o empenho dos jogadores, vencendo jogos complicados, não perdendo jogos complicados, principalmente aqueles que não deram para ganhar, o Arsenal conseguindo arrancar um empate, como foi contra o próprio City no Emirates. Então a gente precisa muito dessa gana, dessa vontade dos jogadores. O Arteta precisa dar uma sacudida no vestiário para que a gente possa entrar em campo amanhã ligado o tempo todo, sem descuido, concentração total, para que a gente possa garantir mais 3 pontos aí e seguir firme na luta pelo título. Tá bom, galera? Vídeo curto, vídeo rápido pra gente falar desse pré-jogo. Eu não vou trazer aqui uma prévia da escalação, porque o Arteta nunca faz isso,
mas eu acredito que vamos com força máxima sim para esse jogo, porque sabendo dos resultados dos adversários, precisamos ir muito desses 3 pontos, dessa vitória, e o que pode, inclusive, jogo a jogo, obviamente, acarretar aí num embalo, numa força extra aos jogadores aí na luta por esse título da Premier League. Não só, o time do Arsenal está vivíssimo nas Copas, vai disputar a final da Copa da Liga Inglesa, tem a FA Cup, enfim, e a Champions League, obviamente, que ainda vai entrar na sua fase de mata-mata, e o Arsenal já está classificado, inclusive passando em primeiro lugar, tendo aí a possibilidade de disputar todos os jogos de volta, né, decidir os jogos do mata-mata em casa no Emirates Stadium. Só uma nota para a gente finalizar o vídeo: o Tottenham demitiu o Thomas Frank hoje, e o nosso querido Thomas Frank, uma mancha, né, na carreira do Thomas Frank ter passado por aquele time ridículo, e agora eu desejo muito sucesso para ele na sequência da caminhada, da jornada dele como treinador, e ao Tottenham eu desejo a 2ª divisão. É isso, mais uma vez deixando aqui o convite para você se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar esse vídeo com geral. Tamo junto, forte abraço e valeu!